porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar, queridos. A tua preciosa palavra, Deus, a tua voz, teu ensino, Pai, a doutrina sadia, que nos dá vida, que nos salva, Deus, que nos mantém vivos, Pai, e nos mantém vivificados no Senhor. Um ensino maravilhoso, Pai, da tua igreja, de como viver para a tua glória. Nós temos amadurecidos, Pai, temos nos fortificados, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra, porque o Senhor tem nos dado o pregar e a aplicação da tua palavra à tua igreja. A nossa súplica, Pai, desde já as nossas ações de graças, é que o Senhor fale mais uma vez e que o Senhor continue falando aos nossos corações, no nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Queridos irmãos, até agora nós vimos que nos foram dadas orientações para a vida da congregação. Aí ele já começa a carta dizendo, olha, eu quero que você encontre presbíteros, eleja presbíteros aí, para que possam pôr em ordem algumas coisas que ainda faltam. Eu já expliquei que não foi por negligência, não foi porque Paulo se descuidou, ou porque Tito também estava descuidado, mas porque Paulo teve pouco tempo, então ele autoriza Tito a seguir em frente e a levantar presbíteros, mas para que pudesse completar a organização dessas igrejas. E dentro dessa organização ele já disse logo, olha, eu quero que vocês calem a boca daqueles que têm falado coisas frívolas, os pauradores frívolos, ou seja, conversadores de besteira, que em suas palavras falam, mas não edificam a igreja. Eu quero que vocês calem a boca deles. Por isso eu quero que você levante presbíteros aí. A ausência dos diáconos não é que não falta, não é que não tem necessidade, irmãos. É porque a igreja estava sendo ainda construída. Então levante presbíteros. A necessidade principal é que você levante aí os pastores. E aí depois, quando os pastores estiverem bem ocupados e não estiverem perdendo muito tempo fazendo as outras coisas que também são dignas, como servir as mesas das viúvas, dos órfãos, aí sim vai precisar de diáconos. Mas eu quero que você levante presbíteros para as igrejas da ilha de Creta, para todas as igrejas de Creta. E aí, queridos, depois de dizer, olha, vai organizar fazendo calar a boca daqueles que falam contra a palavra de Deus e daqueles também que vivem uma vida que negam, dizem que conhecem a Deus com a sua boca, mas pelas suas obras eles negam, eles dizem que são hipócritas. Aí agora no capítulo 2, então ele sai de falar de maneira congregacional para falar agora especificamente a família. Na vida familiar. No versículo 4 e no versículo 5,
Nós vemos aí mais forte o porquê da família. Ele vai dizer, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e filhos, a serem sensatas, honestas. E nós vamos ver que a família. Então, especificamente no capítulo 2, ele quer falar, ele quer dizer assim, olha, eu quero manter o foco, Tito, agora numa coisa específica, na família. E, irmãos, é maravilha entender que na igreja tem organização porque tem líderes e nos lares também. O Senhor, para que um lar pudesse ser organizado, para que não fosse um caos a vida familiar, existe também a liderança no lar, existem os papéis devidos para os homens, para as mulheres e para os filhos. Então, no capítulo 2 agora, ele dirige especialmente a 5 classes de indivíduos. Nós vemos claramente no texto que ele vai falar dos anciãos, das anciãs, ele vai falar das jovens casadas, ele vai falar dos jovens e vai falar dos escravos também. Quando ele dá início, no primeiro versículo, ele já diz logo assim, tu, porém. Ele já quer usar a mesma expressão que ele usou para Timóteo. Ele dizia, Timóteo, olha, chegará um tempo em que os homens serão assim, assim, assim. Ele dizia um monte de coisa ruim, ele dizia, mas com você é diferente, Timóteo. Você é meu filho na fé. Eu conheço você. Eu gerei você na fé. Eu sei que você é castelo forte. Você não anda desse jeito. Você é diferente. É a mesma expressão que ele usa. Olha, irmãos, ele já disse, olha, você precisa calar, juntamente com os presbíteros. Mas eu não quero livrar você da sua obrigação. Tu, Timóteo, também está incluso. Tu, porém, olha, tem os mentirosos, cretenses sempre mentirosos, os pauradores frívolos. Aí ele diz, olha, tu, porém, ainda sobre fala, ainda sobre essa locução informal, quando ele diz, fala o que convém à sã doutrina, é uma articulação vocal informal. Pastor, o que seria isso? O bate-papo. Bate-papo informal. Quando ele está dizendo aqui, olha, tu porém fala o que convém à sã doutrina, não é que simplesmente está se falando sobre a teologia. Não é isso. No dia do Senhor eu só posso falar de teologia no dia do Senhor. Não, rapaz, você vai falar sobre a bênção. O que aconteceu de lindo na tua casa hoje, o que aconteceu de maravilhoso. E enche o nosso coração de alegria. Ou mesmo até uma notícia ruim que você trouxe, mas você contou para mim porque você quer desabafar, porque você quer que eu ore com você, porque você encontrou em mim, então, um instrumento de Deus para que pudesse de alguma maneira te ajudar. Então entendam. Tito, eu não quero que você fale somente sobre versículos bíblicos, sobre teologia. Quando eu falo teologia, irmãos, eu não quero que a igreja se incline pensando que é o técnico, mas só pode falar de Bíblia, então, deixa eu usar esse termo. Só pode falar de Bíblia? Não, mas ele está dizendo, abre a tua boca, até nos bate-papos informais, para falar aquilo que se harmoniza com a Escritura Sagrada. Veja, ele já falou que os cretenses são pauradores frívolos, vocês sabem o significado. Já falou que eles são sempre mentirosos. Tudo isso com a boca, né? Eles falam contra a palavra de Deus. Tudo isso nos seus discursos. Eles vão lá e contaminam casas inteiras. De que maneira? Com que vírus? Com que bactéria eles contaminam casas inteiras? Com seus discursos, com as suas falas, com seus contos, com seus enganos. Então, sobre fala ainda, sobre discurso informal, vejam só, não pense que aqui é o querigma, a proclamação da palavra no púlpito, não é isso. Mas entre vocês, você só deve se permitir conversas que se harmonizem com a palavra do Senhor. Ou seja, se aquilo que você está falando é verdade, tudo aquilo que você está falando é puro, tudo aquilo que você está falando é de boa fama, foi aquilo que ocupou a tua mente, de coisa sadia, coisa boa, bota para fora. Fala essas coisas, traz edificação. O que é que nós aprendemos? Saia da sua boca o quê? Somente aquilo que for para edificação. Seja o que for. Não, alguém vai dizer, palavra torpe é apenas palavrão. Não é. Palavra torpe não é palavrão. Também, lógico. Mas tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que destrói, uma mentira ou uma fofoca, tudo isso são palavras que não convêm.
a sã doutrina. Então ele quer dizer, olha, há contraste na pessoa de Tito e há contraste na fala de Tito, no seu proceder e no seu falar. Então, no versículo 2 ele diz, quanto aos homens idosos, fala, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ele pega então 4 requisitos. Ele pega 4 coisas. Paulo pega 4 coisas e diz assim, olha, eu quero que você instrua os homens idosos. E quando alguém vai dizer assim, olha, os homens idosos e os mais moços, de que idade Paulo fala para Timóteo e agora fala para Tito? E alguém vai dizer, 40 anos são os mais novos. E os idosos? Aí ele vai dizer, alguém vai dizer, né, os estudiosos, 60 anos. Então, peraí, dos 40 aos 60, em que grupo se encaixam esse? Então, Hendrickson vai dizer assim, então pronto, bote 50. De 50 para baixo, são 59 para baixo, são os mais jovens. 59 para cima são os mais velhos, são os idosos. Para que alguém dissesse, eu não me encaixo nesse grupo, nem sou jovem, então nem sou idoso. Mas então ele pega 4 requisitos e diz, eu quero que vocês deixem claro que é assim que os homens idosos devem andar. E ele vai dizer, a primeira coisa, que eles sejam temperantes, ou seja, que sejam sóbrios. Ele está falando aqui sobre o moderado uso do vinho. Vocês sabem que a bebida da época era o vinho. Era hábito tomar vinho, como se toma o suco da videira, o suco de uva ou o refrigerante, hoje tão usado, infelizmente, nas casas. A Timóteo, Paulo diz, beba também vinho, porque a água daquela época não era potável e trazia bastante infecção. Então, olha, toma também vinho, porque vai te fazer bem. Essa água não é boa de você ficar bebendo só água e só água. Mas então, cuidado com o uso do vinho, seja sóbrio. Mas esse temperante, ser sóbrio, ser temperante, ser moderado, não significa apenas no uso do vinho, mas também de qualquer outro gosto e hábito. Os idosos precisam ser moderados, temperantes, sóbrios em qualquer hábito, em qualquer gosto. Em tudo aquilo que ele faz. Os mais novos estão olhando eles como modelo, como pessoas mais experientes. Então, se ele excede em qualquer hábito, em qualquer gosto, ele deixa estampado aquele mau exemplo. Então ele segue dizendo que os idosos, eles também sejam respeitáveis. Veja, não é um respeito imposto. Você me respeite, viu? Mas ele se dá o respeito. Ele é digno de confiança. As pessoas respeitam porque conseguem confiar nele, no procedimento dele. Então, respeitáveis é o mesmo que digno de confiança, é o mesmo que ser uma pessoa venerável, é o mesmo que ser uma pessoa séria. Então, os idosos precisam ser temperantes, precisam ser respeitáveis. E a terceira coisa que ele vai dizer é que sejam sensatos. Sensatos aqui é que eles possam exercer o autodomínio. Podemos traduzir o sensato como um homem de juízo maduro, não apenas na idade. Ele tem muita idade, tem idade avançada, diz isso, ser muito experiente a sua idade, mas ele precisa ser um homem de juízo maduro. É um homem que precisa saber o refrear-se, ele precisa saber a hora de parar. É isso que significa um homem idoso sensato. Então ele vai dizer também a quarta e última coisa, que eles possam ser sadios na fé. Olha, ele vai dizer como, irmãos? Sadios na fé, no amor e na constância. Então veja, sadios na fé, mas junto está no amor e na constância. Na fé, no amor e na constância. Nessas 3 coisas, ele tem que estar sadio. Então ele precisa estar sadio na fé, ou seja, sadio moral e espiritualmente. Isso não deve estar
mesclado com o erro. Ele ser sadio no amor não pode estar mesclado com o erro. Ele ser sadio na constância, ou seja, na paciência, ou seja, na firmeza, não pode estar mesclado, não pode estar misturado e manchado com erro. Quando ele fala sadio na fé, significa que aquele idoso, ele confia em Deus, em sua palavra. O seu caminhar dá para ver que ele vive pela palavra do Senhor. Quando ele diz no amor, significa a atitude com o seu próximo. Ele tem um convívio sadio com seus irmãos. E aí a última coisa, constância, que a tradução pode ser paciência ou firmeza, é a sua atitude em meio às provações amargas. Aquilo que vem de encontro à sua vontade, aquilo que ele não gosta. Muitas vezes quando ele é repreendido pelos mais novos, que deve ser feito isso, os mais velhos não estão livres de serem exortados. A sua constância, a sua paciência e a sua firmeza nessas provações amargas. Então segue o texto dizendo então, irmãos, quanto às mulheres, versículo 2, quanto aos homens, e agora as mulheres, versículo 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, veja só, a mesma expressão, quanto às mulheres idosas, de maneira semelhante que elas sejam sérias no seu proceder. Que ela possa ser louvável nos seus passos. No proceder, irmãos, se aplica também no vestir. Veja só, as mulheres, quando elas se vestem com modéstia, mas também no seu caminhar diário, em absolutamente tudo que ela faz. Ela é uma mulher da qual a gente olha e louva e diz, olha como ela fala, olha como ela se veste, olha o procedimento dela. É como se a mulher pudesse fazer uma autoavaliação e dizer, será que eu sou uma mulher séria? Como é que as pessoas me veem? Elas me veem como uma senhora vulgar? Será que elas me veem como uma mulher fofoqueira? Ou qualquer que seja. Será que elas me veem uma mulher séria no proceder? Vai dizer também que elas não sejam caluniadoras. Olha, caluniadoras, e aí, nem escravas a muito vinho, vem num pacote só, é um combo. Elas vêm juntas, essas duas expressões. Caluniadoras e esse não escravizadas a muito vinho é a mesma coisa que disse aos homens temperantes. Então observe que os 4 requisitos para os homens e para as mulheres estão bem semelhantes, como ele já disse. Semelhantemente. Então ele vai dizer caluniadoras, aquelas mulheres que abrem a boca e diz o que quer, sem refrear a sua língua. Veja só, há uma necessidade, não é só a mulher não, o homem também, mas há uma necessidade natural da mulher de conversar e de falar. Irmãos, pastor, você vai aplicar teologia em cima disso? Não. Vejam só, no Éden, no comecinho, a mulher se atravessa para dialogar com um animal que fala. Um animal falando lá no Éden. Um animal fala, uma cobra fala com ela e a mulher responde. Ela abre a boca e diz, vamos conversar então. E ela vai mais adiante. A serpente diz, olha, você ouviu o que Deus disse? Não é assim não. E a mulher vai dar mais ouvido e vai atender a voz da serpente. Então veja, que as mulheres não sejam caluniadoras. É fácil a mulher olhar para outra mulher e por conta da roupa mais bonita, ou por conta do porte físico, ou talvez por conta da sabedoria, ou por conta de qualquer que seja coisa. Tantas e tantas coisas brotam do nosso coração que a gente nem espera. Quando Paulo fala a Timóteo, ele vai dizer, quanto aos presbíteros, aí vai dizer quanto às mulheres, quanto aos diáconos. Aí coloca a mulher no meio. Vejam só, é o perigo que arda a mulher. A mulher do presbítero ou a mulher do diácono, ela pode acompanhar o presbítero numa visita. Ela pode acompanhar o presbítero num atender de uma ocasião. Tem uma viúva precisando, tem um órfão precisando. Seja qual for a necessidade do exercício da diaconia. Os diáconos vão lá atender. Rapaz, tem um irmão precisando de ajuda ou ao enfermo. Aí o diácono leva a esposa dele junto. Chega lá, a esposa dele fica sabendo de tudo. O diácono está resolvendo, ela está lá ouvindo. Quando ela volta para casa, ela dá uma paradinha na casa das outras irmãs e sai falando
da vida das outras pessoas. Ela torna público aquela má notícia, aquela necessidade daquela pessoa. E aí vai difamando. Então as mulheres, elas têm que refrear a sua língua, elas só devem abrir a sua boca também para edificar. Mas veja, por que então ele colocou num pacote só caluniadoras e não escravas a muito vinho? Por quê, irmãos? Porque o beber vinho e o gracejo malicioso, eles andam de mão dadas. Eles são namorados, são casados. Então, o beber e então começar a falar maliciosamente de maneira deliberada é muito fácil. É muito fácil. Então, a quarta e última coisa está no oposto do que foi dito as três coisas. Ele vai dizer que elas sejam mestras do bem. Olha, que elas não sejam boas em beber muito vinho, que elas não sejam boas em estar falando mal da vida dos outros, de ir em casa, fazendo fofoca, mas que elas possam ser sérias no proceder, mas que elas possam ser excelentes em fazer o bem. Olha, aquela mulher, para ajudar com um bom conselho, para empurrar as pessoas para frente, para dar uma palavra que soluciona, mestra do bem. No filme que a gente assistiu, né, do apóstolo Paulo, ontem no cinema, a única coisa que eu fiquei meio assim, segunda vez que eu assisti, é que Priscila é meio adiantada, né? Mas quando você vai estudar, na palavra ontem, na mensagem que eu dei depois do filme, eu queria falar muito mais de Priscila e Áquila, mas não falei nada do que eu queria falar. Mas é porque, de fato, ela se destacava, né? A Priscila, ela amava fazer o bem, ela era mestra do bem mesmo. Aí, como ela se destacava no filme, o cara já colocou ela meia... Áquila falava e eu vi a hora de levar um fora, lá na frente de todo mundo. Mas era mestra do bem. Sempre Paulo colocava Priscila, ou Áquila e Priscila. Até houve a ocasião em que ele colocou o nome dela primeiro. Não dizendo que ela mandava aquela liderança, mas por causa do destaque dela. Ou os outros homens que Paulo cita não tinham esposas? Só Áquila era casado? Não. É porque era uma mulher participativa. Ela era mestra em fazer o bem. Ela era conhecida em se preocupar com a igreja. Ela se preocupava, ela sofria, ela fazia. Cada um. Ela olhava para um lado na igreja. O que é que eu posso fazer de bem? O que é que eu posso fazer pelos meus irmãos? O oposto de ser caluniadora e escravizada ao vinho. Seja mestra nessa arte de fazer o bem. E o versículo 5, irmãos, vai dizer. O versículo 4 vai dizer. A fim de instruírem as novas, as jovens, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Veja, irmãos, qual é a finalidade disso tudo? Vejam, as mulheres idosas precisam assim, porque elas procedendo dessa maneira, olha o legado que ela vai deixar. Veja, olha o que ela tem a fazer pela igreja de Cristo. Ela vai ensinar as recém-casadas, aquelas sem experiência, acabaram de se casar, e como vai proceder, e como vai fazer. O que ela precisa? Irmãos, eu me lembro da minha esposa, no nascimento de Isabela. E aí, rapaz, eu tive tanta dó da minha esposa, a mãe dela falecida, e eu sozinho lá no hospital, e para a Isabela mamar. A enfermeira grossa vinha e dizia assim, tem leite, pode dar. E a gente ficava agoniado, e Fabiana chorava, e Isabela gritava, e as duas chorando, e eu lá angustiado. Eu queria, como é que eu posso ensinar ela a amamentar? E hoje eu vejo Fabiana com tanta facilidade, né, falando para outras mulheres sobre como amamentar, e com tanta tranquilidade já amamenta as outras filhas. Veja, um exemplo, estou dando a amamentação, mas não estou falando só de gestação, não estou falando só de criar filhos, eu não estou falando só no procedimento, mas naquilo que fala, instrua, já que você não é caluniadora, já que você é mestra do bem, você pode instruir então aquelas
de pouca experiência. Veja o benefício que você tem. Veja que instrumento você pode ser na mão do Senhor. Você não se enclausurou, você não se fechou no seu mundo, mas agora você tem muito a fazer, instruir as recém-casadas. Veja, instrua as recém-casadas para que olhem para dentro da sua casa. Gente, que maravilha isso. Veja que maravilha isso. Olha, eu falei no sermão passado, e esse sermão diz a mesma coisa. Veja, nós vamos ter sempre uma igreja forte se nós tivermos famílias fortes. Veja, instrua presbíteros. Eu quero que os idosos sejam assim, as idosas sejam assim. E as idosas vão ser assim porque elas vão instruir as recém-casadas a olharem para dentro da sua casa e construírem logo cedo uma família forte. Porque veja a concentração. Ame seu marido, ame os seus filhos. Gente, esse amar pode dilatar a sua visão. A cosmovisão do amor cristão. O que vai significar esse amor pelo filho dela? O que vai significar esse amor pelo marido? Não é um sentimento que ele está falando aqui. São ações constantemente em uso. São ações em práticas. Talvez são sinônimos, né? Mas é porque se eu pudesse pensar que existe uma ação ociosa, não é dela. Ela não é uma opção aqui. Mas o amar está constantemente em efeito, em realização das obrigações que uma jovem recém-casada tem com seu marido. Quando estudamos agora o livro Reformando o Casamento, o primeiro capítulo vai dizer, primeiro vamos entender o que é o casamento, para depois, nos outros capítulos, recebermos instrução. Então, as recém-casadas, olhem para dentro, para de olhar, esquece, tu tem uma vida, agora tu tem um marido agora. Você casou, presta atenção no teu marido agora. Se você casou, o foco não é faculdade, o foco não é o mundo lá fora, o foco agora é o teu marido. Por que você casou então? Se você quer casar para continuar ainda com outras coisas, com outras atenções, ame o seu marido. Gente, eu não estou dizendo aqui que a mulher não trabalha, se há necessidade, viu, irmãos, por favor. Mas eu quero dizer, para que casou então? Se não quer assumir as responsabilidades, os deveres do amor. Ou, da mesma forma, com os filhos. As obrigações que se tem agora com os filhos. É isso que é amor. Não é o amor como o mundo ensina. O amor do pai para o filho no mundo é o quê? É dar dinheiro, é comprar, é calar a boca, é calar o choro com dinheiro. Mas o amor está muitas vezes representado em várias cinturãozadas que vai dar naquela criança. Por amor, eu vou afastar dela o pecado. Porque ela está em rebeldia. Então, porque eu amo, ela vai ser disciplinada. Então, veja, em quanto tempo eu posso passar aqui falando sobre essa questão do amor? Essa é a finalidade. Vocês precisam ser mais velhas. Vocês precisam ser esse tipo de modelo na igreja, para que as mais novas possam olhar para você e dizer, eu quero ser igual a você. Eu quero criar seus filhos como você criou. Eu quero olhar e ver os seus filhos no evangelho e dizer, eu quero ser igual a você. Esse é o maior trunfo. Essa é a maior vitória. É isso que eu quero para o meu casamento. É isso que eu quero na vida dos meus filhos. Mas muitas vezes pensamos no casamento apenas como um namoro. Apenas como uma festinha. Então as mais jovens no casamento, elas estão abrindo os olhos agora para o que de fato é uma vida de casada. Elas precisam ser instruídas, elas precisam de ajuda. Então, irmãos, honestas, amando o marido, né, o foco no marido e no seu filho, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido,
para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, a sensata aqui, como nós já vimos, para os homens, para as mulheres idosas, terem autocontroles, a honestidade, a sinceridade, a verdade sempre na mulher, a ela ser boa dona de casa, ela conhecer dos afazeres domésticos, é essencial, ela possa realizar essas atividades, e aí diz, bondosas. Por que, irmãos, bondosas? Porque as atividades do lar, o cuidado com o marido, o cuidado com os filhos, pode fazer da mulher uma mulher irritada. Isso, os afazeres domésticos, cuidado com o marido e com os filhos, repetindo, pode fazer dela uma mulher rancorosa. Pode fazer dela uma mulher amarga. Então ele vai dizer, olha, bondosa. E aí vai dizer também, sujeitas ao marido. Por que, irmãos? Mais uma vez aqui, sujeitas ao marido. Vejam, quanto aos homens idosos, quanto às mulheres, de maneira semelhante. Olhe, está vendo aí? Leia de novo aí o que Paulo escreveu, Tito. Ô Paulo, leia aí para o meu marido ouvir. Também quanto para as mulheres, verdade. O que é que diz também? Semelhantemente. Isso, olha aí, ó, igualzinho. Verdade. Fala aí os 4 requisitos. Agora fala da gente também. Parecidíssimo. Olha aí, mais uma vez. Para que as mulheres não entendessem a igualdade espiritual, que é uma verdade. A mulher também pecadora, destituída da glória de Deus, igualzinho com o homem, também alcançada pela mesma graça no Senhor Jesus Cristo. A mesma. A mulher pode dizer aqui, então, a igualdade nas funções também, sem ser espirituais. E aí não, absolutamente não, há algo diferente, que as mulheres sejam sujeitas ao marido. E elas precisam ser sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja envergonhada. Mais uma vez, lembrar a sujeição. Irmãos, homens, se vocês são o cara, ela vai ser submissa naturalmente a você. O cara que eu falo é um homem no padrão bíblico de masculinidade. Se você é um homem bíblico, essa varoa crente, ela vai ser submissa a você. Ela vai se permitir ser cuidada por você. Ela vai se jogar nos seus braços com os olhos fechados porque confia em você. Eu vou porque eu confio em você. Eu estou indo após você, eu estou indo ao seu lado. Não existe sujeição ao marido, como eu já disse, de forma humilhante, de forma opressora. Isso não é submissão, isso é pecado. Quando o marido oprime, quando o marido humilha, quando o marido fala alto, quando o marido é arrogante, isso não é liderança bíblica. Isso não é liderança masculina, biblicamente falando. Ele é grosso, ele é um estúpido, ele é um covarde, ele não é líder coisa nenhuma. Agora, quando ele supre as necessidades de sua esposa, quando ele trata a sua esposa como Cristo nos trata, nós somos a noiva, amor sacrificial. Ele dá a vida pela sua esposa. Ele tem paciência com os erros constantes da igreja. Ele tolera os erros, não de concordar com o pecado, mas dizer, eu continuo lhe amando e eu vou continuar lhe fazendo carinho, e eu vou continuar lhe dando beijos, eu vou continuar superestimando você, meu amor. Então, sujeição ao marido. E aí eu posso dizer agora que o oposto, agora isso tudo é pecado. Da mulher que simplesmente é orgulhosa e diz, eu não entro nessa. Quem manda sou eu tenho tanta moral quanto tem ele. Isso é insubmissão, frívola, contrária à palavra do Senhor. No Novo Testamento e no sentido também criacional lá no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo sempre apela para isso. Lindo,
homem e mulheres iguais diante de Deus com funções diferentes. O homem é criado e aí não se encontra na criação toda uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem olhou para todos os animais e disse: não tem condições de olhar para um animal e chamá-lo de auxiliador. Olhou e disse: não tem como chamar de auxiliador idônea. Não tem como. E aí Deus vai, e aí anestesia o homem, aí arranca ali da sua medula, da costela, que é o lugar onde tem mais medula ali para criar outro ser humano. E aí Deus forma a mulher e depois ele fecha o lugar com carne fazendo uma cirurgia plástica. E ele diz: olha, essa procede dos meus ossos, essa procede da minha carne. Eu posso chamar ela então de varoa, eu posso chamar ela de mulher. Eu sou homem, há uma distinção. Eu sou homem e ela é mulher. Eu vou chamar ela de Eva. Ela é minha auxiliadora, mas ela também é a mãe de todos os homens. Veja que maravilha. Desde o começo, os ofícios. Ao homem foi dado o trabalho no Éden, o cultivar, o preservar. E aí diz: eu vou lhe dar alguém que vai lhe auxiliar, a Bíblia diz, para que você possa cuidar da sua vida. Você sozinho não vai conseguir reproduzir, você sozinho não vai conseguir caminhar. Então eu vou fazer alguém de quem você precisa. E aí lá na frente nós vamos ver no Novo Testamento: não é bom que o homem esteja só. Nós vamos ver a confirmação, né, no Novo Testamento daquilo que já foi dito no Velho. Então, irmãos, para que as mulheres não entendessem aqui, há uma igualdade. Então ele deixa claro: sejam sujeitas ao marido. Porque se as mulheres forem insubmissas à palavra de Deus, ela vai ser difamada. Jovens, veja do que depende o seu testemunho. Veja, a igreja Castelo Forte não vai ter crédito nenhum no mundo aí fora se você, jovem, não se vestem com modéstia. Se você sai para o shopping, não, essa roupa eu não uso não aqui, mas eu uso no shopping, eu uso na rua, mostrando o meu corpo, se eu ando com sensualidade, a palavra do Senhor vai ser difamada. Veja só, vão dar pouca importância à palavra de Deus. Olha aí, é isso que é ser crente? Ou é isso que é ser Castelo Forte? Eu não estou vendo diferença nenhuma do mundo. Moças, recém-casadas, perguntem aos seus maridos. Homens, sejam homens o suficiente para dizer: tire essa roupa porque você tem que ter vergonha. Tome vergonha. Essa parte é para eu ver somente. Não é para estar mostrando homem nenhum na rua, não. Você precisa ser macho nisso. Dizer para sua esposa: deixa que eu vou ficar lhe vendo. E não estar mostrando ao mundo. Porque você não é homem nisso, em convencer a sua esposa. Inclusive quando ela vai comprar alguma roupa. Mas você olha e concorda e diz: não tem nada demais. Não tem nada demais aqui. Caindo juntamente. Os dois estão caídos. Seu testemunho vai enfraquecer a palavra de Deus. Veja, a credibilidade que o mundo dá ao Evangelho depende de como os cristãos vivem. Aí hoje está esse plural aí de tudo ser evangélico. Tudo é evangélico. Então há necessidade hoje de ser chamado de outro nome. Por isso que eu não me importo. Neopuritano, puritano, radical, reformado, o que for. Mas porque o nome evangélico já está banalizado, infelizmente. Nunca vai ser na etimologia verdadeira da palavra. Mas porque tudo é gospel nesse mundo. Falando da nossa nação, falando do nosso estado, falando do meio onde nós vivemos. A palavra do Senhor vai ser difamada, jovem. Se vocês não andarem em conformidade com a palavra de Deus, se você não tiver essas coisas aqui que foi dito: honestidade, sensata, boa dona de casa, bondosa, sujeita ao marido. O versículo 6 vai dizer: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E alguém vai dizer: peraí,
Que resumo foi dado para os meninos? Quero ter essa palavra meninos, tá? Aí, foi dado um resumo. Mas observe que a força do em todas as coisas, em tudo, vocês precisam ser criteriosos, ou seja, exercer o domínio próprio em tudo. Vocês precisam ser padrão em tudo. As moças precisam olhar para vocês. Os pais precisam olhar para vocês e dizer, rapaz, são homens que estão sendo formados na nossa igreja. Ou os pais dizer, eu tenho um homem sendo formado dentro de casa. Que bênção, que alegria. Então, jovens, a sua lista ela é enorme de coisas que vocês precisam ser criteriosos. Fico tão feliz, irmãos, quando eu não vejo na nossa igreja essa loucura por desenho animado. Eu não tenho nada contra filme. Se esse estiver em cartaz, eu até vou, mas há uma loucura por filmes. É a eternidade da adolescência. O homem cresce cada vez com mais anos, mas ele quer cada vez mais desenho animado. Se o desenho se transformou em homem de verdade, eu quero ir para o cinema assistir. E aí eu vou viver nessa loucura. Eu sou fã dos desenhinhos. Muita gente vai ficar com raiva de mim, mas que loucura é essa? Por não querer crescer. Sejam criteriosos. Há uma diversão no cinema? Eu assisto lá o boneco voando por cima do outro, derrotando o mal, né? O bem vencendo o mal. Mas há um fanatismo, há uma loucura nisso. De quê? Que você está tão louco por quê? Que filme é esse que você tanto fala? É aquele desenho. Ele é doido por isso. Porque agora atualizaram agora nos dias de hoje. Eu fico tão feliz porque eu não vejo isso na nossa igreja. Nos homens, nos moços. A gente assiste, viu, gente? Não é proibido não assistir, não. Mas não há loucura na nossa igreja em relação a isso. Louvado seja o Senhor. Mas em tantas outras coisas, jovens, eu poderia demonstrar a vocês que vocês precisam amadurecer, em que vocês precisam ser criteriosos. Eu prefiro fazer isso pessoalmente com vocês. Apesar de amá-los e superestimá-los. O versículo 7 vai dizer, olha, eu já falei com os homens idosos, as mulheres idosas, falei com as jovens e sem-casadas, com os jovens. Agora, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma do que dizer a vosso respeito. Irmãos, da mesma forma que Paulo fala para Tito, ele admoesta Tito. Olha, ele vai dizer, eu quero que você seja modelo dos fiéis. Ninguém despreze a tua mocidade. Antes, pelo contrário, seja padrão dos fiéis. Eu quero que você seja, Timóteo, eu quero que você seja, Tito, um constrangimento para aqueles que já são crentes. Eu quero que os crentes olhem para você e eles olhem para vocês como um padrão. Apesar de você ter pouca idade, eu quero que os idosos, eu quero que todos os jovens olhem para você, não importando a idade da igreja. Idosos ou mais jovens, eu quero que eles olhem para você e digam assim, se eu viver como Tito, eu vou ser um bom cristão. Como eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu não tenho coragem de dizer a Paulo, como Paulo, ser de meus imitadores. Aí Paulo está dizendo agora, não só ele, mas seja você também um padrão, para que a igreja possa olhar e imitar. Essa mesma expressão aqui, seja um padrão, seja um modelo. Lembra de quando eu falei com Timóteo, essa palavra no original significa, é como se fosse uma pancada. Você dá uma tapa assim e fica a marca da sua mão. É como se fosse uma estampa, uma gravura. Eu quero que você seja estampado como um modelo. Como é que um jovem deve viver igual aquele jovem ali? Como é que um idoso deve viver igual aquele jovem ali? A moça deve procurar quem para casar? Procure um marido igual o daquela mulher ali.
Eu quero um homem para casar igual aquele marido, igual aquele esposo daquela senhora ali. É assim que eu quero um marido para a minha vida. Seja um modelo. Torna-te. Ele está dizendo, olha, isso é uma construção. Acorde. Se você não é, você precisa sozinho. Não olhe para os outros irmãos, não olhe para os outros jovens, não. Pessoalmente, seja, amadureça, cresça, acorde. Você mesmo, padrão das boas obras. Quais são essas boas obras? Ensinando, mostrando integridade, mostrando reverência, mostrando uma linguagem sadia e irrepreensível, de maneira que quando o adversário olhar para vocês, eles vão emudecer. Quando os opositores, os do lado oposto, aqui significa mesmo, os do lado oposto, aqueles que querem olhar para vocês e encontrarem um defeito, eles possam ser envergonhados. Sabe quando alguém olha para você e diz assim, é da Castelo Forte, ele está doido para pegar um erro em você, porque você é da Castelo Forte. Ele está doido para dizer, olha, e não é da Castelo Forte, porque está agindo daquele jeito. Toda vez que eles olharem para vocês, desejosos de ver uma queda em vocês, eles possam ser humilhados pela sua própria consciência. Realmente eu não tenho o que falar desse jovem. Realmente eu não tenho o que falar dessa moça. Eu não tenho o que falar desse idoso. Que ele arrebente toda vez a cara quando ele for para você procurando alguma coisa, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma do que dizer a seu respeito. Veja a radicalidade. Nada. Não, ele é um bom jovem, ele só faz isso e isso aqui que não tem nada a ver com crente, mas em outras coisas ele é uma boa pessoa. Nada. Você precisa ser ortodoxo. Você precisa ser reto como uma régua. Você precisa, de fato, viver em verdade, no caminho do Senhor. E não se desviando e não cambaleando. Você tem que ser sóbrio. Versículo 9 vai dizer, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, os servos aqui, o apóstolo Paulo, ele não concorda com os escravos. Você vai ver aos Colossos, você vai ver a Timóteo, você vai ver a carta aos Éfesos, ele nunca está concordando com escravos. Se o comentarista Hendrickson vai dizer, se o mundo tivesse ouvido o conceito de Paulo há tantos e tantos anos atrás sobre escravos, se eles tivessem lido e aplicado em suas vidas, não precisava ser derramado tanto sangue para que pudesse vir a abolição da escravatura. Então Paulo não está concordando. Ele está simplesmente dizendo, olha, já que você é servo, então olha, é lei onde nós vivemos, você é escravo, tá bom. Agora nós vimos o tempo todo ele dizendo, trata o escravo como se fosse membro da família. Por isso que você pode dizer agora, pastor, você falou que ele ia falar com a família. E quando agora ele está falando de escravo, o escravo era para ser considerado dos crentes. Era para ser considerado como membro da família. Então, tendo em vista isso, ele vai dizer, olha, escravo, sejam obedientes a seu Senhor. E dê motivo em tudo de satisfação. Ele vai dizer, não seja respondão, não furtem. Há um desejo, né, de furtar pelo fato da insatisfação, pelo fato do não reconhecimento. Então, há uma tentação de furtar. Esse é um dos motivos. Ele vai dizer, não façam isso, pelo contrário. Por mais que vocês forem injustiçados, não forem pagos, tratados como deveria ser com dignidade, pelo contrário, vocês vão dar prova de toda a fidelidade. Qual a finalidade disso? De vocês ornarem todas as coisas, a doutrina. Veja, para que a palavra do Senhor não seja envergonhada, para que a palavra do Senhor, a doutrina, o ensino do Senhor possa ser ornado como verdadeiro, como puro, como vivo, como eficaz. Você, servo, tem uma enorme responsabilidade. Gente, isso aqui se aplica para você dizer, o que é que eu sou na igreja? Eu não tenho responsabilidade nenhuma, ninguém me nota. Eu vivo do jeito que eu quiser, ninguém me nota. Veja só, o servo, a doutrina de Deus vai ser ornada.
pelo seu resistir aos maus tratos, a uma vida indigna no trabalho, você vai respeitar o seu patrão. De maneira que você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Não importa se você recebe pouco, não importa se você trabalha muito, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele e vai dizer, rapaz, esse cara é crente. Olha, Paulo já adverte, e é o que nós ouvimos hoje, né? As pessoas dizem, eu só não quero trabalhar com crente. A gente vê muitas vezes alguém dizendo isso, ó, se for crente eu não trabalho não. Eu já ouvi, gente, uma vez alguém dizer que gostava de trabalhar com homossexual. Porque os gays, eles fazem com bastante cuidado o trabalho deles, porque são bem responsáveis, porque são atenciosos. Veja quem está tomando o lugar dos cristãos em tudo isso. O mundo aí fora devia brigar pela companhia, pela presença dos crentes, próximo a eles, porque ilumina, porque edifica, mas não. Desde aquela época até os dias de hoje, o furtar, o ser respondão, o trazer insatisfação ao seu Senhor, tudo isso ia trazer uma mancha para a palavra de Deus. Irmãos, tendo visto essas coisas, o que nós aprendemos é que o preceito, isoladamente, ele nunca vai funcionar. Nunca. Porque onde o preceito fracassa, aí o exemplo, a conduta, logra êxito. Veja só, vai ganhar êxito, vai ganhar um troféu. Quem? Quem é que vai se destacar? O exemplo. Então, você diz, não, eu sou crente, eu sou uma pessoa nascida de novo, eu sou evangélico, eu sou um servo de Deus. E você abre a boca e diz como deve viver. Mas se quando você procede diferente. Quem logra êxito aí é a sua má conduta. É ela que vai dizer quem você é. O que a palavra do Senhor vem nos dizer, irmãos, é que fujamos do falso moralismo. É que fujamos da hipocrisia. De dizer assim, olha, jovens, façam o que eu estou dizendo, mas não façam o que eu faço. Ele deu instruções a Tito de como ele deveria instruir a igreja e disse, você vai ser exemplo. Você vai falar de tal maneira, sendo irrepreensível, que ninguém, a igreja e nem os do mundo vão poder dizer, olha, vocês recebem instrução daquele pastor ali, é daquele homem que você recebe instrução. Deixa eu dizer o que foi que ele fez. Deixa eu dizer quem ele é. Isso serve tanto para o pastor, como serve também para a membresia da igreja. Queridos irmãos, o parar de olhar para a igreja, para a liderança da igreja, para entender que a igreja vai ter ordem e decência porque tem pastores, porque tem os presbíteros. Agora ele vai dizer, eu vou olhar para dentro dos lares. Porque aquelas jovens sabem, recém-casadas, proceder. Veja, elas sabem, elas têm o exemplo das mais velhas e elas procedem direito com maridos e filhos. E aí esses filhos crescem e produzem outros homens, outras mulheres. E a igreja vai cada vez mais se fortalecendo. Então é um cultivo da igreja. De dentro do lar vai surgir, porque são as pequenas igrejas, são os fragmentos da igreja que inclusive se reúnem para adorar o Senhor. A igreja una se reúne para adorar o Senhor, mas não somente aqui, mas em todos os lugares no mundo, a verdadeira igreja do Senhor se reúne. Mas porque o são em verdade, porque são do Senhor e andam nos seus caminhos, porque escutam a sua voz, custe o que custar. Recebem as instruções dos pastores e assim procedem dentro de casa. E aí, isso retorna para a igreja, e de fato uma igreja que agrada o Senhor. Por que, irmãos, agrada o Senhor? Por quê? Porque não envergonha a sua palavra. Porque não diz que a palavra do Senhor é mentirosa. Porque é o que nós declaramos com a nossa vida. Quando nós não vivemos
naquilo que dizemos crer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor nos ensine cada vez mais a ser igreja. Pessoalmente, um padrão. Deus tenha misericórdia. Amém.